pessoal, estou entrando ao vivo aqui com vocês hoje. Vamos falar de espelhos, tá? Então, vou falar com vocês sobre espelhos hoje, dar dicas de como usar espelhos, né? Como que você vai fazer aí para melhorar quando você quer utilizar espelho nos espaços, tá? O que o espelho pode trazer de bom dentro do espaço, né, do seu cliente ou do seu ambiente mesmo, né, para você que quer utilizar. E algumas formas, às vezes, de não utilizar, né, o espelho. Enfim, vamos lá. O espelho, tá, gente, ele tem uma coisa muito boa, que é dar uma amplitude maior no ambiente. Então, sempre que você achar que o ambiente ele é muito pequeno, que ele precisa ter aquela sensação de ampliar o espaço, o espelho, ele entra ali muito bom, tá? Então ele tem assim, ele duplica sempre os espaços, ainda mais se você utilizar uma parede inteira de espelhos, tá? Então você vai conseguir fazer com que esses espelhos, tá, eles tenham aí uma sensação da amplitude do espaço. Agora vamos lá. Os espelhos também, eles têm o De Paula Construção, né? Como é que a gente pode fazer para utilizar espelhos e deixar os ambientes, né, de uma forma mais assim, elegante, né? Normalmente, né, esses espelhos comuns que a gente vê normalmente é um espelho cristal prata, tá? E esse espelho cristal prata, tá bom? Ele é o mais comum, que todo mundo usa. O cristal, ele é o melhor, assim, que não vai estar ali destoando muito a pessoa, não vai deformar. Tem que ter muito cuidado na hora que vai instalar o espelho também, tá? Porque esse espelho, se ele não for bem instalado, ele também deforma, né? Aí vai parecer aquela brincadeira que entra no circo, né? Dos espelhos, todos mal feitos assim, que aí fica aquela pessoa toda deformada, né? Porque às vezes o espelho não tá assentado bonitinho, né, no local, retinho, né? Mas a gente tem como sim fazer os espelhos ficarem um tchan do ambiente. Por exemplo, né, o espelho bisotado. O que é o espelho bisotado? Tá? O espelho bisotado, ele dá um acabamento de moldura, tá? Ele dá como se fosse uma meia esquadria no espelho. Muita gente às vezes faz o bisote de 1 centímetro, às vezes até mais. Eu gosto de usar de meio centímetro. Acho que fica um bisote mais elegante, tá? Fica o espelho, às vezes você pode fazer o painel, né, de espelhos bisotados. Fica super elegante, tá bom? Ah, a Carol entrou! Então tem como fazer esses painéis, né, de espelhos com o espelho bisotado, e que fica super elegante, tá? E outras coisas que você pode utilizar também, que é o espelho bronze, né? O espelho bronze, ele é um espelho mais caro, né? Mas é um espelho que você vai aí ter essa coloração, né, do espelho. Ele tem um ar mais sofisticado, não só porque ele é mais caro, mas eu gosto muito do bronze, sabe? Eu gosto muito de utilizar... Oi, Bruna, tudo bem? Eu gosto muito de utilizar os espelhos bronze quando o cliente, ele é um cliente que tá, assim, podendo, né, pagar o espelho, porque também é um espelho mais caro, né? Então, eu gosto muito de ir pro lado do espelho bronze aí, quando o financeiro do cliente permite, porque eu acho que ele fica muito bonito. Ele é bonito para utilizar tanto em quarto, né, tanto para sala de estar, tá? Então ele é um espelho muito elegante, o bronze, né? Mas também existem outros tipos de espelhos, tá? Marcela entrou, Sérgio, legal. Reflecta. O que tem o reflecta? Escreve aí pra mim, Sérgio. Então tem os espelhos, né? São os venezianos, são aqueles espelhos mais antigos, com aquelas molduras mais bonitas, né? Eu não tô conseguindo compartilhar aqui, gente. Eu vou aprender a compartilhar a tela do Instagram. Hoje eu vi uma pessoa fazendo uma live compartilhando a tela, achei muito bonito. Vou aprender isso também para mostrar o que eu tô falando.
aqui dentro do Instagram, né? Então, esse tipo de espelho também, ele dá uma sofisticação, tá? Reflecta bronze, né? Então, o bronze, eu gosto muito de utilizar ele. Eu tô fazendo um projeto agora, inclusive, vai ser bronze. Tô fazendo um painel todo bisotado na sala de estar do meu cliente, em cima do aparador da mesa de jantar. Então vai ter esse painel bem bonito de vários espelhos, né, bisotados. E eu gosto, o que eu falando aqui no início da live, que eu gosto de fazer o bisote de meio. O que é o bisote de meio, né? É a moldura que faz o próprio espelho, né? Ele dá como se fosse uma meia esquadria ali, um acabamento. E aí ele dá esse acabamento. Quando fica um acabamento maior do que o meio, eu acho um acabamento mais grosseiro, sabe? Parece que não mostra tanto a fineza do espelho. Já que é para ter uma moldura, não precisa ser uma moldura muito grande. Ele fica uma moldura bem singela, essa moldura de meio, assim. Eu gosto de fazer assim, tá? E o espelho, gente, é um truque, né? Você entra dentro, agora a gente tem que saber onde utilizar, tá? Porque nem todo cliente gosta de utilizar espelhos, tá? Então isso é muito importante, aquela coisa de sempre ouvir o cliente. Eu fiz um consultório, por exemplo, psiquiátrico. O consultório não podia ter espelho dentro do consultório, tá? Por quê? Porque a médica proibiu o espelho aqui, não pode ter espelho, Fabiana. E aí eu até perguntei por que não pode ter espelho, né? E aí ela me explicou, porque tem gente que vai com ansiedade, tem gente que se olha, né? Então, dentro de um consultório psiquiátrico, normalmente a gente não utiliza espelho, justamente porque as pessoas estão com problemas psiquiátricos e a gente não sabe como que ela vai reagir se olhando no espelho, se ela tem toque, né? Então, assim, tem toda uma coisa. Então, você precisa conhecer o seu cliente a fundo. Imagina você ter um cliente lá que tá, às vezes, sofrendo, sei lá, com alguma coisa que você, às vezes o cliente ele conta, tá? Na conversa, não quer dizer que você vai sempre perguntar para ele se ele tem algum problema, mas às vezes o cliente conta. Então, se você percebe que o cliente tem algum problema que não é legal ter vários espelhos dentro da casa dele, para ele estar o tempo todo se olhando. Se é um cliente que tem toque, você vai perceber o cliente que tem toque, você fazendo projeto para ele quer tudo igualzinho, ele quer tudo simétrico, não pode ter nada fora do lugar. Eu sei que eu fiz 2 consultórios psiquiátricos e tudo a gente tinha que fazer tudo muito simétrico, tá? Assim, os quadros não podiam estar tortos, né? Então tinha todo esse cuidado. Nossa, as alunas todas entrando aí, Norma, muito legal vocês aqui. A Helena, né? Tá aí a Bruna também, a Ana, a Carol, legal. Vamos ver vocês aqui. Então tem que ter todo esse cuidado, tá, gente? Quando vai utilizar, a Alex entrou, quando vai utilizar espelho, né? E o espelho, ele é... Aí tem as outras coisas, né? Por exemplo, se vai pro Feng Shui, aí tem uma outra releitura dos espelhos, tá? Então você sempre tem que saber que linha você tá seguindo também, para você não confundir a cabeça do seu cliente. Por exemplo, a gente fez uma live aqui esses dias com a Aline, ela falou que o espelho bisotado, né, e você faz esses painéis de espelho no Feng Shui não é legal, tá? Então aí depende de como que você vai querer fazer essa leitura, tá? Mas assim, então tudo vai depender do seu cliente, você entende disso? Porque, o espelho refletindo a cama não é legal. Eu já fiz projeto com os espelhos, isso dentro do Feng Shui, tá? Mas às vezes o cliente quer, porque, às vezes eu fiz um apartamento todinho, um apartamento super pequeno. O quarto, gente, ele parecia ser tão pequeno, na hora que você jogou o espelho, ampliou. Então, às vezes também, será que ampliar o quarto não dá uma sensação de mais conforto para a pessoa que está ali dentro num quarto que é muito pequenininho, de um apartamento, né? Então, assim, aí você tem que ver que linha que você quer seguir, né? Se você é um especialista em Feng Shui, você não vai fazer essas coisas. Mas eu sempre opto pelo que o meu cliente, vai achar melhor também para ele, para o bem-estar dele, tá? Porque às vezes tá lá num lugar, e essa sensação de amplitude em apartamento, eu gosto muito de usar espelho, tá? Gosto muito de usar espelho na sala para ampliar, dar essa sensação da pessoa entrar
dentro da sala de estar. Às vezes é uma sala de estar pequena, né? Então entra dentro da sala de estar e já tem um espelho que já duplica, já parece que aquela sala é muito maior, né? Então o espelho para mim ele é um artifício que a gente pode usar muito em espaços pequenos, mas ele também fica muito elegante em espaços grandes quando também é bem utilizado, né? O espelho ele sempre traz assim, então tem espelhos que são bem grandes, com molduras bonitas, né? Molduras de madeira, às vezes molduras antigas, né? Tem o espelho que tem a moldura provençal, que você pode utilizar também quando tá toda a leitura do projeto mais provençal. Então, espelho, gente, pra mim uma maravilha nos projetos de interiores, tá? Alguém aí tem alguma dúvida de espelhos? Dependendo da inclinação do espelho, ele engorda ou emagrece. Eu faço estrutura para espelhos de metal. Eu falei isso aqui no início, né? Se você coloca o espelho e ele, principalmente o cristal, né? O prata, você não assentou ele direitinho. Às vezes ele dá essa modificada e vai ficar parecendo os espelhos do circo, né? Que a pessoa entra e tá toda deformada. Acontece sim, tá? Então tem que ter esse cuidado também na hora do assentamento, na hora de fazer o espelho. Quem vai assentar, você é uma empresa confiável, né, que está fazendo essa colocação desse espelho, tá? Para não ter esse problema aí de engordar, emagrecer, enfim, às vezes até deforma, né? Às vezes até deforma. Então tem que ter muito esse cuidado mesmo com os espelhos. Mas o espelho, por exemplo, tem muitos espelhos redondos agora, né? Agora tá usando aquele espelho que até fugiu o nome, gente. O espelho redondo que tem como se fosse um cinto nele pendurado. Me lembra o nome aí, gente? Esqueci o nome desse cinto. Ou desse cinto não, desse espelho. Vocês têm alguma dúvida sobre espelho? Em como utilizar o espelho? Em qual lugar utilizar o espelho? Né? Porque espelho, gente, é assim, tem essa questão do bisotado e tem, né, esse bisote que eu já falei, que eu gosto de usar de meio, né? Eu não gosto de usar de 1 centímetro, tá bom? Tem quem use, mas se você vê o de meio, ele fica muito mais elegante, tá? O espelho com meio centímetro ali. Ele dá um acabamento muito bonito. Quem quiser ver, entra no meu site. Por quê? Porque ele fica menorzinho, Mari. Porque o bisote maior, ele fica como se fosse uma moldura no espelho, né? Só que é uma meia esquadria. Como é que eu vou explicar? Não tem como explicar aqui. Tô até sem caneta aqui para fazer um desenho. Mas enfim, deixa eu ver se eu acho aqui no computador. Mas acho que agora eu não vou conseguir mostrar não. Ele faz como se fosse uma moldura do próprio espelho, tá? E aí fica mais fininho quando é utilizado de meio, entende? E não fica aquela moldura mais grossa do espelho. Então o de meio ele fica mais elegante. Quem quiser ver um de meio que eu utilizei, fiz um painel todo, entra lá no meu site, que é o www.fabianapaião.com.br. Entra lá num projeto de apartamento decorado do Parque Sul. Tem um painel todo de espelho com esse bisote de meio. E vocês vão ver como ele fica bem mais elegante, bem mais fino, tá? Bem mais bonito. Deixa eu ver, tem uma caixinha de pergunta aqui. Ó. Ah, tem uma caixinha de pergunta aqui, ó. Vamos compartilhar. Sempre vejo em AP pequeno espelho junto da mesa de jantar. Esse inclusive, vocês podem fazer perguntas pela caixinha de perguntas também, aí no ponto de interrogação, tá? Que é legal que aparece aqui para as pessoas. Esse apartamento mesmo que eu fiz, a gente colocou junto da mesa, encostamos a mesa na parede e o painel ele foi desde o piso, né? Desde o rodapé, tinha um rodapé bem grande de mármore, a gente fez de 20 centímetros lá e ele foi até o teto. Tá? Então ficou um painel bem bonito. E esse painel, quando ele é feito dessa forma, o que acontece? Você faz no projeto ele todo desenhadinho, mas a empresa que vai executar, ela tem que ir lá medir no local direitinho. Por quê? Porque
tem que ser milimetricamente certinho, porque senão vai dar erro na hora de colocar, entendeu? Então não adianta, por exemplo, a parede não tá emassada, não tá pintada, e a pessoa vai lá medir. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque vai dar diferença. Esse painel ele tem que ser bem ajeitadinho, tá? Para ficar bonito e para não ficar feio. E não ficar desencontro entre os espelhos, porque senão fica muito feio, tá? Aí vai ficar muito tosco o acabamento. Então o acabamento do espelho bisotado e do painel, ele tem que ser muito bem feito para não ficar um acabamento feio. Porque um painel normalmente desse não é barato, tá? Quando você faz uma parede inteira. Então esse cuidado com o acabamento final, ele é muito importante, principalmente para o cliente, tá? Porque aí o cliente vai gastar ali um bom dinheiro, né? Com esses espelhos. E, pois é, tem muito recorte de tomada. Nesse, a gente nem botou tomada. A gente tirou todas as tomadas onde tinha esse painel. A gente não botou tomada, entendeu? Justamente para evitar o recorte das tomadas. Então a gente teve esse cuidado, nem pro espelho não ter recorte, tá? Então as tomadas ficaram depois do painel. E nesse canto não ia precisar ali de tomada também, que era bem pequenininho o espaço, era pequeno, era um apartamento. Eu acho que aqui mais ou menos o espaço aqui, a mesa era pequena, era de 1,40 por 90, eu acho, a mesa. Então era uma mesa de jantar pequena, para 4 cadeiras, né? Pequena, bem pequena. Tudo é de vidro. E vocês têm alguma dúvida, gente? Por exemplo, vamos falar de espelho em banheiro? Eu gosto, tá? De colocar no espelho do banheiro um espelho na frente e eu gosto de colocar um atrás de corpo inteiro. Porque na hora que eu faço isso, eu consigo lá no espelho olhar pra mulher, né, gente? Isso às vezes homem também. Você se arruma e aí você consegue se olhar de um espelho no outro, como que tá o cabelo atrás, né? Como que tá a sua roupa atrás, se assentou bem. Então é legal no banheiro ter isso. Mas tem algum lugar específico que não deve colocar espelhos? Peraí, normal o espelho é para aumentar o ambiente. Sim, para aumentar o ambiente ele duplica muitas vezes, dependendo se você utiliza ele na parede toda, tá, Mari? Às vezes em armário, né, para duplicar o quarto. Então, foi uma coisa que eu falei aqui. Tem muita coisa no Feng Shui que fala lugar de espelhos, né? Eu, assim, gosto de dosar isso muito com o cliente, tá? Porque o cliente às vezes não tá nem aí pro Feng Shui, né? Então tem que ver o que o cliente também quer. E aí eu não sou da linha, você vê, no meu Instagram não tem lá, sou arquiteta de Feng Shui. Não, eu não sou. No meu Instagram eu não tô com esse posicionamento. Se eu tivesse esse posicionamento, aí todos os meus projetos tinham que ser com essa linha, né? Mas eu não tenho esse posicionamento. Eu sei de Feng Shui, mas assim, não é o meu posicionamento maior. Então, mas uma coisa que eu não faço, que eu aprendi no Feng Shui, é botar o espelho na porta da frente de casa. Assim, refletindo a entrada, tá? Pra justamente isso eu acredito, então eu não coloco. Tá? Em hall, né? Eu não coloco, não. Tá? Eu não coloco pra energia fluir dentro da casa mesmo. Isso eu acredito, então eu não coloco. Já coloquei em quarto, tá? Enfim, eu acho que depende muito da pessoa e do cliente que você tá usando. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui, ó. Eu tô gostando de usar essa aqui. Nossa, apareceu um monte de caixa de pergunta legal aqui, ó. Já tem. Algum lugar que não coloca espelho. Deixa eu ver essa daqui. Em espelho para acessibilidade acima do lavatório, qual a inclinação mínima? Cara, Sérgio, você me pegou. Sabe que eu sabia isso na ponta da língua, esse negócio da acessibilidade? Mas a gente pode ver aqui, né? Mas eu não lembro de cabeça não. Mas o espelho acessível, tá, gente? Ele não pode ser igual ao espelho comum nosso colado, tá? Ele não pode ser colado. Ele tem uma inclinação. Porque você imagina, o cadeirante ele tá aqui, ele tem que se ver. Então ele tem uma inclinação. Agora a máxima eu não tô sabendo te falar de qual. Mas a gente pode pesquisar. Tá? Mas tem uma inclinação sim, máxima. E na verdade acho que tem a inclinação, ó. Deixa eu ver.
Ih, aqui agora apareceu tanta coisa. Não sei se eu vou conseguir te responder isso. Mas eu posso fazer um post sobre isso, tá? Pra te responder. Porque tem essa inclinação. Eu faço um post amanhã falando do espelho acessível, tá? Como que é o ângulo certinho. Ele não pode, ele tem que estar... Porque o que acontece, né? O cadeirante, ele vem, ele tem a barra na cuba. Então, ele puxa pra perto, tá? Da cuba. Então, pensa que ele vai se ver no espelho. E ele normalmente está sentado lá na cadeira. E ele tá olhando pra frente, né? O espelho tá aqui, mas ele tem que estar um pouco inclinado para ele conseguir se ver, entendeu? Então tem que ter essa inclinação, tá? Agora, a medida certinha eu não lembro de cabeça, não. Deixa eu ver. Ó, teve mais pergunta aqui. Essa daqui já foi respondida. Armário espelhado, qual a sua opinião? Essa eu não respondi, não. Armário espelhado, qual é a minha opinião, né? Então, foi o que eu falei aqui há um pouco tempo atrás, Mari. Assim, no Feng Shui fala que não se deve colocar armário espelhado virado para a cama, né? Mas eu já fiz projeto assim, tá? Por exemplo, o quarto era muito pequeno, foi uma coisa que eu falei aqui antes. Quarto muito pequeno, muito apertado e o cliente se sentindo sufocado lá dentro. E o espelho ampliou essa sensação do cliente, deixou ele mais à vontade dentro do quarto, aumentou amplitude. Então, assim, eu sempre vejo muito o que é que o cliente está sentindo dentro do ambiente, tá? Para poder utilizar isso. No meu quarto mesmo eu coloquei já muito espelho, hoje eu não coloco também no meu quarto, tá? Espelho virado para a cama. Mas já coloquei também, há um tempo atrás, tá? Vocês têm mais perguntas, gente? Eu nem sei quanto tempo a gente já tem aqui de live, né? Hoje eu vim falar só sobre espelho, tá? Pra vocês. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui na caixinha de perguntas. Gente, eu gostei dessa caixinha de pergunta. Eu ainda não tinha visto ela aqui, não. Deixa eu ver aqui. E os espelhos... por exemplo, né? O espelho provençal, que é aquele espelho que é mais branquinho, né? Normalmente que a gente usa, que tem... o espelho mais provençal, eu gosto muito de usar ele para quarto de bebê, tá? Quando quer dar essa leitura mais provençal pro quarto de bebê, então ele fica muito legal, fica muito bonito. Oi, Flávia, tudo bem? Deixa eu pensar aqui em outros ambientes para utilizar espelhos, né? A Norma. Enfim, gente, me auxilia aí em algum lugar aí que vocês estão em dúvida de espelho, né? Porque normalmente eu gosto muito de usar na sala de estar e gosto de usar nos quartos, né? Banheiro. No meu quarto eu tenho espelho, assim, sabe, gente? Mas eu tenho no cantinho. Ele não reflete a cama. Ele reflete até um pouquinho do lado do meu marido, assim, mas é uma sapateira que ela é toda espelhada. Então é onde a gente tem um espelho. E tem um espelho assim, eu entrei no quarto e eu tenho um espelho que eu me vejo de corpo inteiro, que é de frente pro closet, que eu consigo me arrumar e me ver, né? Closet, gente, closet tem que ter espelho, né? Se você tem um lugar lá pra pôr espelho, tem que pôr espelho, porque pra pessoa se arrumar e aí ela sair e conseguir se ver. Então ela tem que ter essa coisa de se arrumar e se ver, né? Isso é importante. A pessoa tá ali dentro do closet e conseguir se vê, ela falou que vende muito espelho, mas com moldura. Usa muito espelho com moldura, de tipos variados, tá? E vai do gosto. Como é que você vende mais, Norma, lá na sua loja? Vamos saber de quem vende. Como é que o pessoal compra mais lá de você? Responde aí pra gente. Tá? Mas eu tenho clientes que têm gostos variados. Tem cliente que gosta daquelas molduras bem antigas, né? Verdade. A gente só tem que pensar às vezes que a pessoa gosta, mas se ela tem algum problema de alguma coisa que não tá legal pra ficar se vendo no espelho, é bom não botar, tá? Aí ela precisa às vezes fazer algum tratamento pra poder melhorar e botar espelho na casa dela. Isso é muito sério, tá, gente? Isso que eu tô falando aqui não é preconceito, não, é porque é sério, é a saúde da pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente projeta, tá? O Thiago entrou. Né? Qual é o tipo de moldura, Norma, que o pessoal mais gosta?
Porque tem moldura branca, tem moldura preta, né? Tem a moldura de madeira. Eu gosto muito quando usa madeira rústica, mas ó, esses consultórios que eu fiz, a gente colocou sem espelho, colocamos nos banheiros, tá? E como é que eu segui? A gente colocou nos dois, eu usei, na cor que eu usei, no MDF do banheiro, que eu usei, que fiz o armário embaixo, a gente fez uma moldura bem bonita no espelho, grossa, assim, grande. E o espelho não era pequeno, a gente fez ele até grande, então ficou bonito porque combinou com o armário do banheiro. A gente fez uma borda assim, acho que foi 10 centímetros. Foi bem grande a borda, sabe? Com o MDF. Aí um era o MDF meio amadeirado de um consultório, esses consultórios são até vizinhos um do outro, que eu fiz os dois consultórios. E o outro a gente fez com... era uma cor chamada Chamois da Maziza. Ele parece um cinza, sabe? Maziza, pra quem não... Ah, o Fábio entrou aí. Maziza é uma marca de MDF, né? Que o MDF já vem revestido com acabamento, que a gente chama a marca fórmica, né? Mas é um revestimento melamínico, tá? E aí pode fazer a limpeza, né, com produtos, enfim. Aqui em casa eu limpo tudo com Veja, então pra dentro do consultório era mais fácil essa limpeza também, entendeu? Quando faz consultório tem que pensar nisso. Madeira e branco vende mais, né? Branco vende bem também, né? Mas enfim, agora o pessoal também tá usando, eu esqueci o nome daquele espelho, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui, que pelo amor de Deus. Aquele espelho redondo. Vou achar o nome dele aqui, porque hoje... porque já tá tarde, né, gente? São 11h11, minha cabeça já não tá mais, não. Não tem o nome do espelho aqui? Espelho redondo. Espelho redondo. Tudo é espelho redondo. Espelho decorativo redondo. Ai, gente, eu queria mostrar aqui pra vocês, mas eu vou mostrar, ó. Esse espelho aqui, ó. Eu tô filmando pra colocar no YouTube, que eu não consegui entrar no YouTube, mas é esse espelho aqui, ó. Ó. Esse, tá vendo? Que tá usando muito. Tá vendo? Vamos, já que eu já entrei aqui mesmo, vamos lá. Vamos procurar no Google, ó. Só pra vocês verem, ó, os tipos de espelhos. Pelo Google mesmo. Vai lá. Espelho vitoriano. Ó como é que é o vitoriano, tá vendo? São esses, ó, bem bonitos, né? Tá vendo? Esses aqui, eles ficam bem bonitos. Esse tipo de espelho, gente, dá pra se colocar no quarto, na sala, tá? Eu já vi banheiros de boate usando eles. Então, banheiros assim que você vai fazer de área comercial, dependendo do lugar, se você quer trazer com mais luxo, você pode utilizar esses espelhos, tá? E o espelho bisoltado, ó. Pra quem não tava entendendo o que eu tava falando, o Google mostra, né? Espelho bisoltado. Deixa eu ver se eu acho um com painel aqui. Ó, é isso aqui, Mari, que eu tava te falando, tá vendo? Normalmente é esse bisote aqui, ó. Eu não faço assim, acho grande, tá vendo? Eu faço ela bem pequenininha. Bem pequenininho o bisote, pra ficar mais fino, ó. Esse aqui é um tipo de bisote também que faz grande, tá vendo? Ai, deixa eu ver. Ó, esse aqui já é um bisote mais fino. Peraí. Tô mostrando tudo errado, né, gente? Eu tô querendo ver, eu vejo e vocês não veem. Então, eu faço o bisote mais fino, tá vendo? Que ele é menorzinho. Apesar que eu ainda faço menor do que esse aqui, tá? Aqui pra mim ainda tá grande, ó, esse aqui. Tá? É esses espelhos, eu acho que eu falei, tá bom? E tem o Provençal. Vamos ver o Provençal, só pra vocês verem. O Provençal, ele não é esse vitoriano aí, não. O Provençal, ele pega mais desse jeito aqui, ó. Ele é um veneziano, mas ele é provençal, tá vendo? Aí tem... Ele é mais branquinho, né? O Provençal, ele pega mais assim, tá vendo? Galera que tá vendo no YouTube não tá vendo o que eu tô mostrando, né? Eu podia ter compartilhado a minha tela aqui, que aí eles iam ver. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? De espelhos?
de como utilizar, onde utilizar, né? Espelho é coringa aí para vocês utilizarem nos ambientes. Se quer deixar mais bonito, compra um espelho, coloca lá aquele. Normalmente o espelho, gente, eu sinto assim que ele vira um foco, sabe, no ambiente. Porque as pessoas elas tendem a chegar no ambiente e a se olhar no espelho. É incrível. Tem um espelho, as pessoas chegam e se olham no espelho. Não interessa se ele é bisotado, se ele é um vitoriano, se ele é. A pessoa chega, tá o espelho lá, de vez em quando ela vai parar lá e vai se olhar no espelho, vai ver se tá tudo bem, né? Se tá com a maquiagem boa, se é mulher. Tem mais pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Tem como ter duas cores no mesmo espelho? Tem não, Mari. Fica bom não, tá? Eu nunca usei, não aconselho também não. Ou usa uma cor ou usa outra, tá? Inclusive no ambiente, não vai usar um prata e um bronze no mesmo ambiente. Ou usa o bronze ou usa o prata. Se não tem dinheiro para botar o bronze, coloca só prata para botar no ambiente, tá? Tem gente que entra na loja só para se olhar no espelho, né, Norma? É isso mesmo, as pessoas gostam de se olhar no espelho, né? O espelho é uma coisa muito boa de botar no projeto. Algum lugar, esse aqui eu já respondi. Deixa eu ver. Esse aqui é legal. Espelhos revestindo criado mudo. Ainda está na moda ou está antiquado? O que você acha? Não, acho que tá ainda. As pessoas estão usando, tá? Não só como criado mudo, né? Eu não sei se vocês já viram aí a pergunta dele, que tem gente que reveste os móveis todos com espelho, né? Então tem criado mudo, tem aparador, né? Tem bandejas com espelhos. Tudo depende do ambiente que você vai fazer, tá? Eu já usei uma vez até um aparador desse todo espelhado, nem foi um criado mudo, mas eu utilizei ele numa vitrine de uma loja, que era uma loja até que vendia cosméticos daquela Lola, aquela marca Lola, que é sem glúten, sem não sei o que, sem nada de animal, né? Um produto mais natural, tudo. E são produtos bem coloridos. Então a gente decidiu utilizar essa parte de espelhos aí. Um aparador. A gente colocou um aparador espelhado bem na vitrine para refletir mesmo os produtos que estavam lá, sabe? Dar essa duplicidade mesmo. Sem exagero também, né? Normalmente quando se usa o criado, o mudo, né? Você coloca lá o criado, aí você usa menos espelhos também, assim, dentro do quarto, né? Às vezes o criado tem um espelho ali, aí você vai ver o espelho, aí você usa outros tipos de revestimentos para dar essa elegância, né? E não ficar também aquela coisa só do espelho, né, gente? Porque o espelho reflete espelho, e aí tem que ter esse cuidado, tá? De não sair colocando um espelho na frente do outro, com o espelho na frente do outro, que aí a pessoa vai se olhar e tá aquela bagunça, né? Se olhando. Então tem que ter esse cuidado aí no reflexo, tá? Dos espelhos também. Deixa eu ver. Qual acessório combina com o mobiliário espelhado? Você tá falando em qual lugar, Mari? Deixa eu pensar aqui. Porque assim, o espelho, tá? Normalmente esses criados mudos, mais espelhados, normalmente quando se coloca dentro do quarto, é um quarto que ele é mais sofisticado, tá? Então é um quarto normalmente que se usa. Se eu fosse colocar hoje, fazer um projeto que o cliente me pediu, um criado mudo espelhado, eu vou colocar um tapete daqueles bem fofinhos, né? Tipo sala com aparador. Não, na sala pode utilizar com qualquer móvel o aparador espelhado. Tá tranquilo. Entendeu? Não tem assim. Porque hoje, o que acontece hoje na decoração também, né? A gente pode fazer um mix de coisas, sabe? Na minha cabeça fica estranho com porcelana, com cristal. Não. Por exemplo, não fica estranho você colocar um aparador espelhado com lustre de cristal. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Entendeu? Porque hoje, é isso que eu ia te falar, hoje tem muito mix, sabe? De muita coisa dentro da decoração.
né? Então, você pode sim misturar muitas tendências dentro de um ambiente só. Claro que você tem que ter um cuidado, mas hoje já tem assim, não tem assim só você fazer um ambiente só com coisas mais modernas, né? Você pode misturar o antigo com o novo. Então isso tem uma, assim, essa coisa da mistura tá muito na decoração também. Ó, o Sérgio falou assim: eu curto muito espelho com preto fosco, preto e brilho. Ah, tem o preto também, ele fica bonito também, né? Ele não é o prata. Gente, o prata é aquele comum, tá? O prata é aquele comum. E aí você tem essas tonalidades dentro do espelho, e que são espelhos mais caros, tá? Mas são espelhos que trazem um ambiente mais requintado também. Quando é que eu gosto de usar esse mais puxado pro preto, né? Ou mais puxado pro cinza, né? Que também tem essa tonalidade. Por exemplo, se eu tô fazendo um ambiente que eu tô usando muito cinza, que eu tô usando preto, eu não vou colocar, às vezes estou usando mais cor fria, tá? Então eu pego e coloco mais esses espelhos ou prata, ou puxado pro cinza ou pro preto. Se eu tô usando os tons mais puxado pro bege, né, pros tons quentes, e aí é legal usar o bronze, tá? Porque ele casa bem. Então também é importante você saber as cores que você tá usando dentro do ambiente para não destoar. Colocar lá um espelho bronze num lugar que você tá cheio de cor fria, né? Ele não vai ressaltar o espelho, entende? Vai ficar muito mais bonito se você usar um espelho prata comum num ambiente desse. Vai ficar muito mais, assim, vai combinar mais com as cores, né? Verde, planta. Oh, o arquiteto Otávio Mendes entrou, legal. Então deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui de vocês. Deixa eu ver. No tampo de um aparador, você acha legal ou não usam mais? Então, no tampo, se não for todo espelhado, eu não coloco não. Eu não coloco não. Eu não gosto. É aí meu gosto, tá? Eu não gosto de colocar só no tampo. Ou o móvel ele é todo espelhado ou ele não é. Entendeu? Aí eu prefiro colocar, se é pra colocar em cima de um móvel, eu prefiro colocar um vidro pintado. Eu acho que dá muito mais efeito, sabe? Um vidro que você pinta, né? E aí você coloca uma tonalidade, às vezes um preto, né? Às vezes você consegue pegar na Saelac, que é a marca de tinta, né? Que você laqueia, você consegue pegar vários tons de tinta ali. Então você consegue às vezes pegar o tom bem próximo do móvel para botar um vidro. Aí eu acho que sim, mas espelhado eu não gosto de botar tampo, só o tampo, sabe? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Nossa, gente, que tanto de perguntas sobre espelhos. Olha que legal. Vocês estão gostando, gente, da live assim, sobre espelhos? Né? Primeira live que eu faço assim, mais de espelhos, né? Eu acho que eu ainda não tinha feito live assim, falando disso. Mas a gente vai começar a fazer mais live aqui de decoração pra vocês, tá? Com mais dicas. E eu tô gostando de trazer esse tipo de dica pra vocês. A galera que vai ver depois a gravação no YouTube, gente, eu tô olhando pra baixo, né? Eu tô olhando pro celular. E é muito ruim pra galera que vê no YouTube ver eu olhando pra baixo e não ver olhando pra frente. Só que eu tô com um problema que eu não tô conseguindo acessar o YouTube. Eu gravava as lives no YouTube, né? E eu não tô conseguindo, então tô tendo que gravar pra colocar lá. Amanhã é sobre o quê? Auxilia aí, Mari. Tô pensando, gente, nos temas das lives. Mas amanhã a gente pode falar, deixa eu pensar aqui, a gente pode falar de moldura. Vamos falar de moldura amanhã. De moldura, né? Hoje eu falei de espelho, a gente pode falar de moldura pra quadro. Tá? Vamos falar de moldura amanhã pra quadro? O que vocês acham? Como é que arruma quadro? Os tipos de moldura? Né? Como combina moldura com o quê? Vocês acham bom? Quero saber de vocês também. A gente pode fazer também uma enquete, tá? A gente pode fazer uma enquete de assunto durante o dia. E aí eu tô fazendo as lives todas à noite, né? Lá no meu canal. Gente, quem não me segue no meu canal? É o www.youtube.com.br/Fabiana Paião. Tem um monte de vídeo já lá,
tá? Vou escrever aqui pra vocês. Fabiana Paião no final, tá? Então é youtube.com.br/Fabiana Paião. E lá tem um monte de vídeo de um monte de coisa pra vocês, né? De cliente, de cores, de... Enfim, tem muito vídeo lá. Entra lá pra vocês verem. Mas tá lá, vocês vão entrar lá e vão ver assim, ó. Live toda quinta às 13h13. Depois da quarentena, esse horário está furado. Não estou conseguindo porque era o horário que eu conseguia fazer, que era as crianças estavam na escola. E agora eu tô com elas em casa, então eu tô fazendo todas as lives à noite agora, tá? Normalmente 9, 10 da noite, que é o horário que eu tô dando conta, tá bom? Então, gente, hoje eu vou ficar por aqui, tá? Achei que rendeu muita live, achei muito legal, tá? Um monte de pergunta bacana. Se a gente vai falar sobre molduras, eu já vou abrir uma caixinha, tá? Assim que eu encerrar essa live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta para a live de amanhã, que aí vocês já podem ir fazendo a pergunta de vocês, tá bom? Para a live de amanhã sobre molduras. Gostaram? Gostaram? Eu posso fazer assim: oi, Maicon, tudo bem? Oi, Sheila. Então tá, gente. Então até a live de amanhã, tá? Normalmente eu tô fazendo às 9, mas às vezes eu não tô conseguindo. Enfim, eu tô entrando aqui, então presta atenção, não vou marcar um horário assim hoje. Normalmente às 9, tá, gente? Normalmente as lives estão sendo às 9, tá? Então às 9 horas normalmente tá tendo live todo dia. Então vamos lá. Chegou atrasado, mas vai ficar 24 horas no perfil e essa daqui vai para o YouTube também, tá bom? Então, gente, até amanhã, até a próxima live, tá? Vamos falar aí sobre molduras. Até mais. Tchau.